Imagine um clarão mais brilhante que 1000 sóis. Um calor tão intenso que sua roupa parece pegar fogo. Uma explosão ensurdecedora que devasta uma área maior que muitas cidades inteiras, lançando o terror no coração da Terra. Agora, imagine que tudo isso aconteceu, mas sem deixar uma única cratera, nenhum rastro físico do que a causou. Esse é o mistério que desafia a ciência e a lógica há mais de um século, um evento tão colossal que alterou o brilho dos céus em todo o planeta. Prepare-se para desvendar os segredos do evento de Tunguska, um enigma cósmico que nos lembra da nossa vulnerabilidade frente ao universo. Mas antes de mergulharmos fundo nessa jornada de mistério, já deixe o seu like para apoiar o nosso trabalho investigativo, se inscreva no canal para não perder nenhuma de nossas futuras descobertas épicas, e fique conosco até o final deste vídeo, porque o que você está prestes a descobrir é realmente inacreditável. Era o dia 30 de junho do ano de 1908, pouco depois das 7 horas da manhã. Em uma das regiões mais remotas e inóspitas da Sibéria, próxima ao rio Podkamennaya Tunguska, no vasto Império Russo, a vida seguia seu curso rotineiro para os poucos habitantes. Ninguém poderia imaginar que aquele dia, que parecia comum, estava prestes a se transformar em um capítulo lendário e aterrorizante na história da humanidade. O que se desenrolou a seguir seria testemunhado a dezenas e até centenas de quilômetros de distância, deixando marcas profundas e um pavor inesquecível naqueles que ousaram descrever o indescritível. Em Vanavara, uma pequena vila a 64 quilômetros do que seria o epicentro da catástrofe, um homem estava tranquilamente sentado em sua varanda, quando foi subitamente arremessado de sua cadeira por uma força invisível e colossal. Ele sentiu um calor tão sufocante, tão intenso, que descreveu a sensação como se sua camisa estivesse, literalmente, em chamas. Em outras aldeias e acampamentos distantes, o pânico tomou conta. Pessoas descreveram uma bola de fogo gigantesca, ou um cilindro incandescente cruzando o céu de sudeste para noroeste, em uma velocidade e com um brilho que desafiavam qualquer coisa que já tivessem visto. Essa visão apocalíptica foi seguida por ondas de calor brutais, ventanias com força de furacão capazes de arrancar árvores do chão, e tremores de terra tão pavorosos que faziam o solo parecer se abrir sob os pés. Muitos, em desespero e puro terror, gritaram que o fim do mundo estava chegando. Até mesmo em Kirensk, a longínquos 600 quilômetros de distância do epicentro, janelas chacoalharam violentamente, e um som estrondoso foi ouvido, descrito como um tiro de canhão distante, reverberando pelos vales e florestas. O que se seguiu àquela visão de puro horror foi uma explosão com uma energia estimada entre 5 e 30 megatons de TNT. Para se ter uma ideia mais clara da dimensão dessa catástrofe, a estimativa mais provável é de 10 a 15 megatons, uma força aproximadamente 1000 vezes maior do que a bomba atômica lançada sobre Hiroshima. A onda de choque resultante foi tão potente, tão devastadora, que derrubou cerca de 80 milhões de árvores, em uma área colossal de aproximadamente 2.150 quilômetros quadrados, uma extensão maior do que a cidade de São Paulo. A devastação deixou um padrão radial inconfundível, com as árvores deitadas apontando para o centro da explosão, como se tivessem sido varridas por um sopro divino. A explosão também provocou um terremoto de 5 graus na escala Richter, sentido a centenas de quilômetros, confirmando a magnitude do impacto. Mas o mistério não parou por aí. Por semanas após o evento de Tunguska, um fenômeno estranho e belo, mas assustador, dominou os céus noturnos em todo o hemisfério norte do planeta. Em cidades distantes como Londres, a mais de 10.000 quilômetros de distância da Sibéria, era possível ler um jornal à noite apenas com a luz fantasmagórica que emanava do céu. Um brilho crepuscular persistente, cores iridescentes e nuvens notilucentes, nuvens que brilham à noite, transformaram a escuridão em uma penumbra etérea. Esse fenômeno incomum foi causado pela imensa quantidade de poeira e partículas finíssimas lançadas na estratosfera pela explosão, que refletiam a luz do Sol mesmo após o pôr do Sol. Uma lembrança silenciosa e global da fúria que havia se desencadeado na remota Sibéria. Apesar da magnitude impressionante do ocorrido, a primeira expedição científica à região só foi realizada mais de uma década depois, no ano de 1921. Liderada pelo dedicado geólogo soviético Leonid Kulik, a jornada foi marcada por imensas dificuldades. As condições climáticas hostis e o isolamento extremo da Sibéria, juntamente com a turbulência política na Rússia,
que enfrentava a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa e uma guerra civil, atrasaram enormemente as investigações. Kulik não conseguiu alcançar o epicentro em sua primeira tentativa, mas sua persistência o levou a retornar em 1927. Foi então que ele e sua equipe se depararam com a vasta e assombrosa área de floresta derrubada, com as árvores deitadas em um padrão que apontava, inequivocamente, para o centro da explosão. No entanto, o que intrigou Kulik, e desde então gera debates acalorados entre cientistas e entusiastas do mistério, foi a ausência total de uma cratera de impacto. Não havia nenhuma depressão no solo, nem quaisquer fragmentos significativos do objeto que, supostamente, teria causado a explosão. Como uma força de tamanha magnitude poderia ter se manifestado sem deixar rastros do seu agressor? O consenso científico predominante hoje é que a explosão de Tunguska foi causada pela detonação atmosférica de um meteoroide, ou possivelmente de um fragmento de cometa. Acredita-se que este objeto, com algumas dezenas de metros de diâmetro, talvez entre 40 e 200 metros, entrou na atmosfera terrestre em alta velocidade. O atrito com o ar teria gerado um calor colossal, fazendo com que ele explodisse a uma altitude de 5 a 10 quilômetros acima da superfície terrestre, antes mesmo de atingir o solo. Essa liberação de energia no ar explicaria perfeitamente a devastação observada e, crucialmente, a ausência de uma cratera de impacto. A maior parte do objeto teria se vaporizado completamente, restando apenas poeira e gases na atmosfera. Ainda assim, a ausência quase total de fragmentos levou alguns pesquisadores a propor outras teorias, desafiando o consenso. Uma delas sugere que o evento pode ter sido causado pela liberação e subsequente explosão de gás natural da crosta terrestre, uma ocorrência rara, mas possível. Uma teoria mais recente, proposta por cientistas russos, levanta uma possibilidade ainda mais fascinante e um tanto perturbadora, a de que um asteroide composto principalmente de ferro teria apenas roçado a atmosfera terrestre em um ângulo muito profundo. Segundo essa hipótese, ele teria continuado sua jornada de volta ao espaço, sendo eventualmente capturado pela gravidade do Sol. A altíssima temperatura da explosão, estimada em 24 mil graus Celsius, de acordo com essa teoria, teria evaporado o ferro do asteroide, transformando-o em gás e plasma, explicando assim a ausência de qualquer resto sólido em solo. Uma ideia que, se provada, reescreveria nossa compreensão sobre encontros cósmicos. O evento de Tunguska é, e permanecerá por muito tempo, amplamente considerado o maior impacto terrestre registrado na história moderna do nosso planeta. Sua natureza misteriosa, a ausência de evidências físicas concretas e as diversas teorias que buscam explicá-lo continuam a fascinar cientistas, astrofísicos e entusiastas do inexplicável em todo o mundo. Ele serve como um lembrete vívido e assustador da vulnerabilidade do nosso planeta a eventos cósmicos inesperados, um alerta silencioso das forças que nos cercam. É por essa razão que, em homenagem a este dia enigmático e como um lembrete da importância de estudar e monitorar os céus, o dia 30 de junho é celebrado anualmente como o Dia Mundial dos Asteroides. Afinal, há segredos profundos no cosmos que ainda aguardam ser desvendados, e Tunguska é, sem dúvida, um dos mais enigmáticos e impactantes. Qual a sua teoria sobre o que realmente aconteceu? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe este vídeo com seus amigos curiosos e continue explorando os mistérios do universo conosco.